Sejam todos bem-vindos. Aula número 49. Hoje nós vamos ver tórax e cabeça, que vai ser a continuação da aula de ontem. E se der tempo, nós desenhamos um ilíaco. Hoje é dia 19, quinta-feira, fevereiro de 2026. E essa foi a última aula. Nós já desenhamos o tórax quando desenhamos o corpo inteiro. Então agora estamos fazendo parte dele. Lembre-se que no YouTube não vai aparecer nenhuma mensagem que vocês escreveram, mas eu vou ler o cognome da pessoa e vou responder. Então, quem ver no YouTube vai ver o nome ou o nickname sendo citado. E é assim que vai ser as aulas, e sempre está sendo assim. A participação de vocês é essencial, por isso não deixem de perguntar. Isto é muito importante para a nossa aula funcionar. E não se preocupem que vocês não estão atrapalhando. Vou apagar as linhas dinâmicas de movimento da coluna, que foi a resposta da aula passada para ocupar esse espaço aqui, e nós fazemos a projeção. A linha de projeção, isto, vou colocar mais centrado assim, pronto. A linha de projeção é o seguinte, quando vocês têm uma linha vertical, está sendo projetado para baixo, e vocês definem o tamanho do ilíaco. Aqui eu deixei um pouco maior, deixando o quadril mais largo e deixando o corpo mais numa forma de pera, viram? Assim. Se houver um enchimento dessa lateral, que é muito fácil, a gordurinha acumular aqui, ele fica assim, ó, reto, e vai ficar essa forma, e depois sobe para cá. Forma de pera, enfim. Agora, isso é uma projeção horizontal. Vertical, desculpa. Isso daqui é uma projeção horizontal. A projeção são retas paralelas, a gente projeta para fazer o desenho no mesmo tamanho num outro canto. Estamos usando linhas ortogonais, que são linhas verticais, horizontais e de topo, mas de topo só aparece quando inclina. Então, nós vamos ver isso depois, quando a gente estudar projeções ortogonais. Mas quando eu colocar sobre linha de projeção, vocês já vão saber do que eu estou falando. E quando eu falar de linha de chamada, que são para as cotas, vocês também vão saber do que eu estou falando. Porque estou acostumando vocês com esses nomes. Assim como acostumei com o nome esternocleidomastoide. De tanto repetir, faz parte do nosso vocabulário. A parte final da costela, puxo para cá. Assim. Perfeito? E agora que nós vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer uma projeção em terceiro diabo, porque o pessoal costuma fazer, eu não acho muito lógico, mas vamos fazer. Aqui, eu vou inclinar o glúteo, ó, nesse espaço que tem o L1 até o L5. Eu faço essa inclinação, que é a dorsal. Aqui eu inclino para cá, para trás. Por aqui está a torácica ali dentro. E aqui nós vamos ter a cervical. Esta curva que é importante. Esta aqui é isso aqui. Quer dizer que aqui vocês vão ter o cóccix. E o L5. L4, L3, L2, L1. E aqui as torácicas. Nossa, deixei grande demais, desculpa. L12, L11, L10, L9, L8, L7, L6, L5, L4, L3, L2, L1. Eu tive que apertar para poder caber, vocês viram, né? E aí tem a cervical. C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. Ao contrário, o C1 é em cima e o C7 é embaixo. Então aqui vocês têm o L5, 4, 3, 2, 1. T12, que é a torácica. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E aqui o L7. L não, C7, cervical, ok? Então vocês estão vendo a coluna funcionando. Eu tenho esse desenho em algum lugar por aqui, querem ver?
Aqui, achei. É esse daqui que eu fiz, mas para o outro lado. Olha, as últimas tem o Atlas, que é o C1, o Axis, que é o C2, e aqui vocês têm o C3, C4, C5, C6, C7. Viram que está bem apertado? Bem fininho? É só somar. Você tem 7 mais 12, que dá 19, 19 mais 5 dá 24. Se contar o sacro e o cox separado, bom, não vamos contar. Vamos falar que tem isso daí que eu falei, 24. Ó, 7 mais 12, 19. 19 mais 5, 24. Sendo que esses últimos são mais estreitos. Basta isto. Aí, ó, esta fica aqui, fica aqui. Aqui. Este fica aqui. Este fica aqui. E aqui que vocês têm o sacro e o cox. Continuando. Voltando ao capítulo que nós estávamos trabalhando. Depois disto, o ilíaco do lado está a crista do ilíaco, é o topo do ilíaco. Essa parte é a crista do ilíaco. Puxando para cá. Obrigado, GG, pela pergunta. Todas as perguntas são importantes. Aqui está o topo do ilíaco. Esse vai descer. Esse vai inclinar para cá. Aqui ele vai fazer um corte para cá. E ele vai descer até essa altura. Mas olha como. Tem esse pedacinho de reforço. Esse vem aqui. E depois ele vem para trás assim. Só que não cabe aí. Esta parte, ela vai lá para dentro. Lá para o meio. E aqui vai formar um buraquinho. Que é esse aqui. É um buraco. E aqui tem uma esfenoide, uma cavidade esfenoide. Aonde encaixa o fêmur. Vamos passar uma caneta nisso? Eu não separei a caneta. Será que tem uma caneta aqui? Vai com um lápis de cor. Esfenoide. Será que ficou claro? Ficou. Tem que ficar bem claro isso. Então esse vai para dentro. Esse lado vai para fora. Aqui ele vai para a lateral. Então vou fazer uma sombra, como se a luz viesse de cima para baixo, para vocês entenderem bem o volume. Ó, é como se fosse um telhado entrando aqui, olha só. E aqui, ele tem esse ligamento bem aqui, ó, né? Que ele se liga ao esqueci o nome, eu falei agora há pouco o nome. Cara, é em cima do cóccix. Deixa eu ver de novo. Aqui, sacro. Vou escrever aqui, porque minha memória está falhando. Sacro. Aqui é fácil. Esse é fácil de decorar. L5 e este é o ilíaco. Fechou? Até agora sim. Estamos indo bem? Até agora sim. Bem nessa parte, eu vou projetar isso daqui. E bem aqui fica a escápula. Achei a caneta. Aqui está a caneta. Então, bem nessa parte, tem a escápula. A projeção que vai para frente, né? Ele pega e contorna para cá e vai para frente. Isso aqui, ó, eu cortei aqui. Eu cortei, pintado amarelo onde eu cortei. Porque ele vai dar a volta e esse pontinho eu cortei também. Porque esses aqui vão dar a volta e vão para frente e encaixar no húmero. Mas a gente não vai fazer o húmero, então fica assim para a gente ver mais coisas. Esse formato da coluna é importante treinar. Esse formato dessa curva é essencial. Porque isso daqui é isto, isso aqui é isto, e isso daqui é isso aqui. Então vocês conseguem
transitar o olho da esquerda para a direita e compreender o que é cada coisa. Então é importante entender o que é cada coisa que nós estamos vendo. Olha como ele fica pequeno de lado. E olha como ele fica grande de frente ou de costas. Estreito, maior. A altura é a mesma, é óbvio. É uma forma muito complicada de se entender. Depois nós temos a caixa torácica. Deixa eu só fechar aqui, ó. Aqui está o tamanho da cabeça. Pego metade da cabeça, coloco para cá, levanto um pouco. Vamos mais para cá, ó. Aqui é o ilíaco, que vem nessa direção. Também vou cortar. Cortei o ilíaco. Então, vou fazer o sinalzinho amarelo, dizendo que eu cortei ele. Aí está. Que vai os dois se encontrarem em cima. Esse vem para cá, se encontra aqui, se aproximam bastante e os dois seguram o osso do húmero. Por isso, qualquer movimento de ombro que vocês tiverem vai mudar o movimento da escápula e do ilíaco. E é importante saber disso para o desenho de vocês ficar mais interessante. Seja bem-vindo, Dark. Valeu pelas 1.070 curtidas a todos vocês. E se quiserem falar, estejam à vontade. A participação que importa. E agora, olha, eu faço um corte assim e um corte assim, deixando uma ponta aqui. E aqui, olha, eu sigo o formato da coluna. E aí está a caixa torácica. Bom, deixa eu mostrar uma coisa. Onde que está? Já encontro para mostrar para vocês. Achei. Esse daqui, ó. Esse daqui, marrom, vindo para cá, tem esse nome. Latissimus dorsi. Ah, GG. Deixa eu escrever para você aqui, peraí. Ilíaco. Fechou? Escápula. Essa participação é muito importante. Muito obrigado por ter participado. Nas costas. Lá na frente. É na frente, esse aqui que eu estou fazendo de vermelho. Clavícula. Certo? Então, o ilíaco é o quadril. Ficou claro? Qualquer dúvida, se não ficou claro, pode repetir a pergunta. Todas as pessoas que têm a mesma dúvida que você, que vão ver no YouTube, vão agradecer por você ter feito a pergunta. Os que são metidos vão dizer, cara, chato ficar fazendo essas perguntas, né? Mas não se preocupa. Gente inteligente não vai falar que você é chato. Vão dizer que obrigado por você fazer essas perguntas. Ok? Vamos lá? Bom, eu estava comentando que, olha, aqui nós temos um músculo que vai lá para frente, assim. E ele é gigante. Oi, Despertar, como é que você está? Despertar, você é novo aqui? Te contar. Todas as nossas aulas vão estar gravadas no YouTube. No meu perfil aqui, você pode clicar no YouTube que aparecer ali. Isso vai direto no meu canal. E lá você vai poder assistir as aulas. Teve uma pessoa que tentou fazer isso e não conseguiu. Eu não sei porquê, mas não é todo mundo que não consegue. Daí, se você não conseguir, é só procurar no YouTube para o Wilton Pacheco e procurar por Concept 2, a playlist Concept 2 com K. Se você quiser, eu escrevo aqui. A Sirene está aqui? Oi, Sirene. Bom, lembre-se que aqui tem a costela. Eu vou cobrir a costela, mas só para lembrar da costela, aqui está. Ó.
Essas são as costelas, certo? As 12 costelas. Mais uma aqui são as aéreas, tá? Então vai ter mais. Bem nesta parte, eu vou fazer o seguinte. Isso daqui, ó. Esse músculo chama-se grande dorsal. Há um outro músculo que se chama latissimus dorsi. Deixa eu mostrar ele. É esse marrom aqui. Ó, latissimus dorsi. E ele vai seguir aqui das costas. Das costas, né? E vai subir nessa direção assim, em direção ao braço. Tá. Esta linha que eu fiz, eu acho que é um pouco mais para frente, é aqui. Bem aqui, eu vou fazer um músculo puxando com outra cor. Cadê o azul? Fazer um músculo puxando em cada costela. Achei uma caneta azul. Assim, ó. Aqui tem um músculo puxando para cá. Deixa eu voltar lá para mostrar para vocês. Aqui, ó. Esse mostra bem. Esses músculos se chamam de serrátil anterior. É esse que eu vou fazer agora. Ok? Ó. Tá errado aqui essa linha. Vou ter que corrigir. O peitoralis major é este. Não. Não, tá certo. Tá aqui a linhazinha. É a abdominal parte. Tá, músculo abdominal. Não, tá errado também. Esta linha aqui tá errada. Vou ter que corrigir depois. Corrijo depois. Bom, eu vou fazer isso aqui, ó. Esse músculo puxando em cada uma das costelas. Só que vai ter um outro músculo que vai puxar ao contrário, assim. E esse músculo é muito bacana de se desenhar. Tenho 14 anos, quando crescer quero ser neurocirurgião, oftalmologista e pediatra. Caracas! Você vai fazer as pessoas enxergarem. Você vai seguir o nervo óptico até o cérebro. E as pessoas que você vai atender vão ser crianças. Muito bom, YG. Oi, namorado. Quer dizer, Vitinho. Eu também ia trazer um pouco. Então, estamos juntos. Aqui, ó. Parece uma serra. Já falei antes. E é para lembrar que isso aqui chama-se serrátil anterior. Acelerando mais um pouco. Agora o abdominal seria esse daqui, não aquele que estaria escrito lá. E bem aqui, ó, que faz essa curva, é o rectus abdominalis. E bem aqui seria o peitoral que vai puxar naquela direção. Aqui tem a mesma coisa que aqui, melhor em vermelho. As costelas. E é um monte de músculos puxando. Esse vai lá para trás para amarrar a escápula. O que mais? É isso. Vamos refinar para ver isso acontecer? Vamos. Sim, quero ajudar muitas pessoas a espalhar o amor do Pai do céu. Se você montar uma clínica e vai querer ajudar as pessoas, você vai precisar de doações. Vai ter que ser um hospital comunitário. Ou você trabalha para o governo e tenta cumprir o melhor o teu trabalho. Ó, projeção, só que agora aqui vai estar à frente. Em volta do ilíaco, este é esse espelhado, né? Em volta do ilíaco, aqui está o pubis. Eu vou puxar assim, desta parte a barriga, o peitoral, ele vai para trás e a gente entende por quê. Daqui, o dorsal, lombar e os grandes glúteos.
Aqui, o deltoide. Fala uma coisa, IG Desenhos. Sua família é abastada? Você tem segurança e você está em colégio particular ou público? Porque para fazer medicina tem que estudar de manhã e à tarde. Pessoas que são pobres precisam da ajuda do governo para estudar medicina. Porque você tem que ser ou sustentado pelos pais, às vezes é fora da cidade que você está. Então, às vezes você não tem o dinheiro para morar no lugar e viver sozinho e tem que trabalhar. Só que como medicina é de manhã e à tarde, você não tem muito tempo de trabalho. A vida é muito difícil. Aí tem que pedir apoio do governo. E o governo dá o apoio. Douglas Artes, como é que você está? Estou na aula de Tórax e Cabeça, 2026. A aula número 49. 2026 é um ano, não sei porque eu falei, eu errei. O que eu quero dizer é que, se você vai fazer medicina, comece a estudar desde agora. Porque você vai ter que fazer faculdade pública ou conseguir bolsa numa faculdade particular. Você vai ter que ter uma parte do financiamento do governo, ou você tem que ter família que consiga te dar todo o apoio financeiro. Manda ver Douglas. Douglas Artes. Eu vou seguir você com outra conta, tá? Tô te seguindo, Douglas. Por isso, começa a planejar agora, sério. Todo o teu estudo é voltado para um objetivo. E o objetivo é você competir. E não é fácil. Você vai ter que ter uma mente analítica e pensamento crítico. A não ser que você seja rico. Aí tá tudo bem. Tá legal, IG? O que eu estou explicando? Grandes glúteos, ilíaco, serrátil. É isso que eu mostrei. E bem aqui atrás, ficou atrás do braço, o latissimus dorsi. E essa daqui é a dorsal. E aqui é o rectus abdominalis. Isso aí. A parte pubiana, grandes glúteos. E encerramos essa parte. Vamos ver frontal? Ou não precisa? Vamos para a cabeça. Revisão de cabeça. Quando a gente faz cabeça de frente, se faz uma bolinha redonda. Quando se faz cabeça de lado, a bolinha tem que ser oval. Desse jeito. Assim. Aqui é o centro desta oval. Eu pego essa distância e coloco aqui. Aqui é o queixo. E ele vai subir e inclinar. Desse jeito. Tá feito. Eu não entendi. Quando semelado. Desculpa, acho que o corretor ortográfico, alguma coisa aconteceu que mudou a escrita. Douglas Artes. É bem difícil fazer círculo. Muito difícil mesmo. Você tem um ponto e vai trabalhar com proporção. Esse vai ser o raio do teu círculo. Ou faz o diâmetro e divida no meio. Bem no meio, proporção. Tem que saber dividir uma reta no meio. Agora, vai ter que conseguir deslocar esta distância assim. Na mesma distância que você colocou ali. Depois, aqui vai ter uma curva, aqui vai ter uma curva, e aqui vai ter uma curva, e aqui vai ter um arco. Esses arcos, aí é só ligar.
E o seu círculo ficou perfeito. Então, eu acabei de melhorar o teu problema dividindo o círculo com 2 diâmetros e trabalhando com proporção. Arco, arco e arco. Mas vai ter que estudar proporção, vai ter que treinar proporção. Isto, sem fazer isso daí, não vai dar certo. Quando a cabeça está semilado, tipo 3/4, é isso, né? Ok. Depois, acho que já dei aula disso. Ó, me perdi um pouco. Boa noite, Romurax. Eu respondo depois, tá? A cabeça é 3/4, é isso que você está falando, né? A distância daqui até aqui, divido no meio fica o olho. Bem aqui. Divido esta linha em 3 partes, ou seja, o estudo de proporção é importante para essa parte da aula. Sempre vai ser, como eu comentei antes. A testa, 1/3, o nariz, 2/3. E a entrada do olho aqui. Eu não sou o William, tá? Sou o Wilton. Acho que houve corretor ortográfico aí. O William é legal, sim, é verdade. Tradução de William, Miguel. Tradução de Wilton, Wilton. Aí, ó. Daqui até aqui, divido em 3 partes e a boca vai estar 2 partes para cima. E aqui, entre o nariz e a altura do olho, no meio, vai estar a orelha. Revisão feita. Cervical e pescoço. Agora, quando quiserem fazer 3/4, precisa dominar isso daqui. Entender a projeção de cada parte e saber a altura de cada parte. Esse contorno lateral é essencial para dominar 3/4. Sem dominar isso daqui, a orelha na altura, sem dominar isso daqui, não vai funcionar uma cabeça 3/4. Quando, Douglas, a cabeça de frente é oval e quando de lado é um círculo. Deixa eu mostrar, peraí. Projeção ortogonal, cabeça. Imagens. Cabeça humana. Onde tem uma foto aí? Vai, me ajuda. Esse é um desenho, eu queria uma foto. A gente pega 2. Primeiro esse. Olha, isso aqui é um oval. Você concorda? Não é oval, ó. É maior aqui, menor aqui. Opa! Vai ter que pôr para carregar, né? Agora olha de frente. É redondo. Não é verdade? Até o nariz, ó. Então, de lado é oval. E de frente é redondo. E pode procurar mais, você vai ver isso acontecer. De lado é oval e de frente é redondo. Aqui houve um erro de projeção ortogonal, está fora de escala. Se eu fizer a linha de projeção, o queixo ficou aqui e o topo da cabeça aqui, sendo que essa cabeça está maior e essa está menor. Vocês não podem errar isto. Na projeção, tem que manter o mesmo tamanho, todas as coisas do mesmo tamanho, porque é uma projeção. Isso é uma aula de desenho e biologia, Cauã Souza. Como é que você está? Nós estamos na parte da anatomia, porque a gente está dominando músculos, mas a gente já fez cabeça de lado, cabeça inclinada, cabeça 3/4, olhos mangás,
desenho mangá, cabeça lumes, cabeça de perfil, nariz, boca. E depois do estudo de esqueletos, e depois da triangulação de Delaunay, da volumetria, rotação de corpo, a gente começou a aula de anatomia. E essa aula de anatomia vai até dia 2 de março, quando a gente vai começar a estudar expressões. Então, é aula de desenho, mas não é uma aula de desenho comum, Souza, Cauã. É uma aula de desenho muito mais completa. Para você ter ideia, já demos 49 aulas. Se você tivesse uma aula por semana de uma disciplina, já acabamos de dar mais aulas do que o ano inteiro dessa disciplina. Porque na escola normal, quando só tem uma aula por semana de uma disciplina, você tem 49 aulas. Tem 40 aulas. Eu já dei 9 aulas a mais. E nós ainda estamos na metade de fevereiro. Então você já sabe, vamos ver muito mais coisas. Muito mais mesmo. Obrigado, Ricardo Rodrigues. Nós vamos ver perspectiva, carro, avião, mãos, roupa, moda. Muita coisa mesmo. Arte digital. Se der tempo, a gente vai ver programação, economia criativa. Eu estou me esforçando para dar tempo. Certo? Dominando isso daqui. Vamos ver como está o tempo. 20 e 40. Não vou conseguir criar o ilíaco. Não tem problema. Vai estar dentro do que nós estamos trabalhando. Você não me atrasou quando perguntou do rosto 3/4. Não se preocupa. Está dentro do previsto. Vou colocar aqui, porque aqui embaixo eu deixo o espaço para estudar o ilíaco, que é esses dois aqui. Opa! Então vai ser em breve. Ó, faço a cabeça, uma oval quase redonda, sendo que aqui fica um pouco menor e aqui um pouco maior. E esta linha que eu falei que você tem que decorar, tem que saber fazer isso de cor e salteado, de trás para frente, de todos os tipos de rosto, você vai colocar aqui. Bem aqui. Isso significa que esse aqui vai descer e vai inclinar para cá, sendo que esse espaço tem a mesma altura que este. A orelha que está na metade vai aqui para trás. Mantenha a proporção, início da orelha. Divida essa linha em 3 partes, aonde está o nariz. Aonde vai estar a orelha entre o nariz e o olho. Assim. Agora eu vou aplicar isto, que é assim. 2/3 e começa a boca. 1/3 a parte do bigode. O nariz e o rosto. Isso que eu fiz é a mesma coisa que isso daqui. Só que mais apertado porque virou. E depois? Aqui tem uma bolinha. Aqui tem o zigomático. Aqui tem o zigomático. Essa entrada vai também ter aqui na lateral. Essa subida também vai ter aqui. Do zigomático você puxa para cá. Aqui está o queixo. A boca vai estar aqui. O nariz vai ficar um pouco mais inclinado para cá. E o olho vai ficar no meio. E o outro olho vai ficar mais para o canto. E tem essa subida. Você faz a mesma subida aqui. Aqui tem a têmpora. Aqui o zigomático. Aqui o risório. E está feito o 3/4. Então, o que você precisa dominar para fazer um rosto 3/4? A gente vai fazer isso depois, futuramente. Zigomático. Queixo. Perfil. Proporção do rosto. Que bom, Douglas! Isso é ótimo. Olha, tirem print. São 20h42. Será que dá tempo? Deixa eu ver. Não, então vamos fazer uma outra coisa. O tórax de frente. Como que eu vou colocar o tórax de frente aqui? Não, vamos fazer o braço levantando. Beleza. Bem aqui. Vamos lá. Isso daqui, ó. Só que vai ser de frente agora. Meio de lado. Aqui essa curva é do quadril. Aqui inclina. Chegou na torácica. E levantou o braço. Assim. Aqui a clavícula vem para cá. Vamos começar. Esta parte está assim por causa do latissimus dorsi e do ilíaco. Porque a caixa torácica está para cá. Bem aqui. A clavícula, ela sobe. Porque o braço está subindo. O latissimus dorsi
está bem aqui, sendo puxado pelo bíceps e deltoide. Acredita que com passo a passo eu fiz igual? Eu fico muito feliz. Eu estou gravando no YouTube para rever devagar. Depois você vai lá no YouTube e vai ver essa aula. Você vai poder pausar, tá? Mas se você conseguiu durante a aula, perfeito, cara. Perfeito mesmo. Siga um exemplo do nome japonês que eu não sei falar. O 0,00000000006 manômetro. Bom, aqui está. A clavícula é na frente. Esse aqui vai ser de frente. Então, se é de frente, aqui está o húmero, o peitoral vai subir agora. Olha, ele ficou esticadão para cima, viram? Estou fazendo meio 3/4. A clavícula é na frente. O ilíaco não, a escápula é atrás. E isso é importante. Boa noite. Beleza. Poxa, mas eles começam justamente 8h45? Eu já estou saindo. Beleza, então. Se começa 8h45, é isso mesmo. Ah, que droga, ele vai embora. Para de lamentar e continue. Aí, ó. Zigue-zague. Aí está o zigue-zague. Agora, esse zigue-zague parece uma serra. Então, chama-se serrátil. Vamos fazer o serrátil anterior. Eu puxo o músculo para cá, ó. Puxo o músculo para cá. Puxo o músculo para cá. E esse músculo segue uma costela. Lembra da costela? É preso na costela, ó. Ribs, costela. Preso na costela. Então esse fica para cá. E aqui, bem aqui no meio, tem um músculo chamado... Eu esqueci o nome desse músculo. Calma. Ia chamar de teres, mas eu não lembro mais se é teres major. Já vejo. Teres minor. Ainda bem que eu olhei. O teres major é mais para cá. Ainda bem que eu olhei. Teres major, teres minor. Isso aí. Agora acabou. Ah, ele tá levantando o braço. Você tá vendo o sovaco do cara. Ó. Sovaco. Pôr um pelinho no sovaco. Ó o peitoral. Olha as costas. Ó o umbigo. Ó o outro peitoral. Clavícula. Esternocleidomastoide. Levantando o braço. Entendeu? Parece mesmo. Deixa eu cortar aqui. Pronto. Tá cortado. Bem, gente, acabou a aula. Quem quiser tirar print, esteja à vontade. Aí está. Aula número 49, tórax e cabeça. Amanhã a gente vai ver ilíaco.